Graças, paz, família, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Classe de Membresia. E hoje nós vamos falar sobre os atributos de Deus, parte 1. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é: quem é Deus para você? Olha só, naturalmente a gente tem alguma ideia de como pode ser Deus. A maioria de nós cria uma certa imagem quando a gente fecha os olhos e tenta imaginar a figura de Deus. Com certeza, você consegue visualizar alguma coisa. O que você talvez não saiba é que muitas vezes essa imagem que nós criamos a respeito de Deus, bem como todos os nossos conceitos, estão muito equivocados. Para você ter uma ideia, algumas pessoas tratam a Deus, talvez até inconscientemente, como se ele fosse um caixa de um banco, porque elas só aparecem para sacar alguma coisa. Sempre que estão precisando, aí elas procuram a Deus. Outras pessoas tratam a Deus, bem como as coisas de Deus, como se fosse um supermercado. Então, eu vou até Deus, mas eu seleciono somente aquilo que me convém para colocar no meu carrinho. Então, eu escolho as bênçãos, eu escolho a prosperidade, eu escolho a cura, mas lá na prateleira de Deus tem outras coisas tais como santidade, comprometimento, a responsabilidade de congregar. Bom, mas isso eu não quero, então eu só vou ficar com aquilo que me convém. Mas Deus não deveria funcionar assim, não é verdade? Outras pessoas ainda tratam a Deus como se ele fosse um escravo, como se ele fosse um vassalo e tivesse que ouvir e responder tudo aquilo que eu mando. Como assim, pastor? Você está ficando louco? Não, é verdade. E isso até mesmo dentro das igrejas. Eu já vi isso acontecer. Algumas pessoas fazem assim, ó: Deus, eu quero tal coisa até tal dia. Se isso não acontecer, eu nunca mais vou pisar numa igreja. Eu já vi isso acontecer, sério mesmo. Me lembro de uma amiga minha e ela falou assim: olha, Vando, eu tive uma conversa séria com Deus. Se até o fim do ano eu não estiver namorando, a gente vai se ver. Olha bem que loucura. Muitas pessoas, talvez por falta de informação, acabaram criando essa ideia de que Deus tem que resolver todos os seus problemas do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, até porque com certeza Ele tem um plano muito melhor do que o plano de Deus. Não é não? Outras pessoas ainda tratam a Deus como o pai natural que elas tiveram aqui nessa terra. Aqui nós temos um outro fenômeno natural. Infelizmente e involuntariamente, muitas pessoas elas pegam a imagem que tiveram do próprio pai e imprimem em Deus. Como assim, pastor? Olha só, aqueles que tiveram, por exemplo, um pai ausente, um pai que não se fez pai do jeito que é, essas pessoas sempre vão pensar que Deus está distante, que Deus não cuida. Aqueles que tiveram um pai agressivo, um pai violento, muitas vezes vão imaginar que o nosso Deus também é assim. Aquele senhorzinho malvado que está lá no céu com um raio, esperando uma oportunidade para fritar as pessoas aqui na terra. Mas olha só, deixa eu te dar uma boa notícia. Talvez você nem teve um pai decente, talvez você teve um pai muito gente boa. O nosso Senhor, ele se coloca como pai na palavra dele. Ele se torna o pai de muitos filhos, mas este pai não é igual ao pai que nós temos aqui na terra. Nenhum pai, por melhor que ele seja, pode se comparar com as virtudes do nosso Pai eterno, o nosso Deus que está no céu. Enfim, mas a pergunta aqui é: quem é Deus para você? Cachorro latindo, aqui tem de tudo, ó. Mas afinal de contas, quem é Deus para você? Olha só, certo filósofo uma vez disse que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E o homem, por sua vez, foi lá e retribuiu o favor. Então, muitas pessoas criam a imagem de Deus segundo a própria imagem. Agora, o que nós, enquanto igreja, acreditamos a respeito de Deus? Veja bem, a Igreja Adorai tem uma declaração de fé. E no primeiro ponto diz o seguinte: a Igreja Adorai crê que Deus existe, vive, reina e busca um relacionamento pessoal de verdadeiro amor com cada um de seus filhos. Cremos que Ele é onisciente, onipresente e onipotente,
e se revela por meio das Sagradas Escrituras sob seu Santo Espírito. A teologia, que é a ciência que estuda Deus, bem como todas as suas coisas maravilhosas, também estabeleceu alguns atributos de Deus. Os atributos de Deus são características ou qualidades do caráter divino atribuídos de acordo com a sua autorrevelação, aquela que nós temos por meio da Bíblia Sagrada. É bem verdade que Deus não pode ser explicado. Então, por mais que nós tentamos aqui dar um estudo bom e o mais profundo possível, nós jamais vamos conseguir exaurir todas as qualidades ou mesmo os atributos de Deus. Por outro lado, nós devemos nos alegrar em saber que Ele revelou tudo aquilo que nós precisamos saber a respeito dele mesmo. Independente se a pessoa conhece ou não da Bíblia Sagrada, ela tem em si e na natureza criada tudo o que ela precisa saber. E por isso, todo ser humano é indesculpável. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos ver quais são os atributos de Deus de acordo com essa lista que nós escolhemos aqui. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar muitos outros atributos. Porém, nós escolhemos esses aqui. Vamos lá. Deus é eterno. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Isso está escrito em Isaías 40, verso 28. Deus é eterno. Isso significa que Ele sempre existiu, Ele não foi criado por ninguém, Ele está acima de qualquer limitação de tempo, Ele não tem começo nem fim e existe sem sucessão de momentos, ou seja, para Ele não existe passado, presente ou futuro, pois seu presente é sempre a própria eternidade. Deus é imutável. Olha só esses versículos aqui. Não se engane, meus amados. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago, capítulo 1, versos 16 e 17. Deus não muda jamais, ou seja, tanto seu ser como suas perfeições não sofrem qualquer alteração. E ele não muda, de forma alguma. Os seus propósitos e promessas são eternos. Aqui é importante entender que qualquer tipo de alteração que as Escrituras pareçam sugerir são apenas figuras de linguagem para que nós, humanos, possamos compreender de forma mais didática o relacionamento dele conosco. Deus é santo. Olha só. Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte, pois o Senhor nosso Deus é santo. Salmos 99, de número 9. Ainda lá em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 16, diz assim: Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Deus é completamente separado do pecado, totalmente comprometido com sua honra. Ele nunca está relacionado a qualquer coisa impura ou qualquer comportamento indigno. O atributo da santidade em Deus exige que os pecadores estejam separados dele, a menos que estes sejam justificados pelos méritos de Cristo. Não se esqueça dessa informação. Sendo feito em Cristo santo. Deus é amor, como nós conhecemos o texto maravilhoso de 1ª carta de João, capítulo 4, verso 8. A Bíblia, queridos, declara explicitamente que Deus é amor. O amor, como um dos atributos de Deus, deve ser entendido sobretudo pelo aspecto do que os escritos do Novo Testamento chamaram de amor ágape. Isto é, um amor profundo, incondicional, que ao mesmo tempo em que revela grande afeição, também revela cuidado, zelo, correção e abnegação. É sempre bom sabermos que Deus é amor, mas isso não exclui um outro atributo importantíssimo de Deus que diz: Deus é justo. Jeremias capítulo 9, verso 24 diz o seguinte: Mas aquele que se gloria, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, isso significa que Deus é plenamente justo e perfeito em sua retidão. Não há injustiça em Deus,
e dele não provém nenhum tipo de desigualdade. Ele sempre é correto e seus juízos são perfeitos. Muitos estudiosos também detalham o atributo da justiça em outras características específicas, como a retidão e a equidade. Deus é pessoal. Como assim, pastor Vando? Olha só. Lá em 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, diz o seguinte: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Ainda lá em 1 de João, capítulo 4, verso 19, diz assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ou seja, Deus tem personalidade. Isso quer dizer que ele tem sentimentos, ele se alegra, ele se entristece, ama, odeia. Nosso Deus não é apenas uma força maior. Ele nos fez semelhantes a ele para que haja identificação e que esta gere a possibilidade de um relacionamento real com ele. Deus é pessoal, não se esqueça disso. Por fim, mas não menos importante, nós sabemos que Deus é Espírito. Isso nós podemos ver lá no texto de João, capítulo 4, verso 24, que diz o seguinte: Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso significa que Deus não tem um corpo físico assim como nós o temos. Porém, com certeza, cada um dos seus filhos há de reconhecê-lo mais cedo ou mais tarde. Então é isso. Por hoje nós vamos ficar por aqui. Eu só gostaria de deixar a seguinte meditação. Por que nós estamos estudando os atributos de Deus? Por que nós estamos falando dessas características de Deus? Para que cada um dos seus filhos o conheça um pouquinho mais. Se você quiser conhecer ao Senhor, busque-o, procure-o, leia a seu respeito na Bíblia Sagrada, que ela vai te dar o padrão exato, a revelação completa de tudo aquilo que você precisa saber sobre Deus. Não se esqueça. Lá em Jeremias, capítulo 29, verso 13, diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Então, se você realmente quiser conhecer a Deus, você vai conseguir quando você o buscar de todo o seu coração. Beleza? Então é isso. Até a próxima aula. Deus te abençoe. Até mais.